Olá pessoal, estamos em mais um Minuto Cast e hoje eu tenho a oportunidade e a grande honra de trazer uma pessoa extremamente especial e aproveitando para dizer para vocês que o nosso objetivo como programa, como projeto é levar conteúdos de qualidade, não só de qualidade, mas também de credibilidade que possa fazer com que você, produtor, esteja cada vez mais informado, mais seguro dessas informações. Numa era onde a gente tem muitos acessos, a credibilidade da informação é extremamente importante e que essas informações também façam a diferença no teu dia a dia, façam a diferença aí na propriedade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o panorama da safra 2023-2024 e para isso nada menos que o meu parceiro, meu amigo, o professor Forcellini. Seja muito bem-vindo, professor, é uma grande honra ter você mais uma vez aqui comigo nesse bate-papo, num assunto extremamente importante, né? A gente vem aí de um desafio, de um cenário extremamente complexo, né? A gente vem enfrentando a safra 2023-2024 com várias adversidades e a gente quer entender um pouquinho mais, né, professor? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Fábio. É um privilégio para mim poder participar com você, participar com todos os amigos que nos acompanham. É muito bacana. Me sinto muito bem quando eu venho aqui. E como tu falaste, né, é um programa que leva informação de credibilidade, informação importante para o agro, né? E a gente fica orgulhoso de poder participar desse processo. Que bom, Pro. E assim, Pro, a gente estava falando antes ali com como a gente iniciou essa safra 2023-2024 com um cenário totalmente complexo, né? A gente teve ali o plantio, teve replantio e até triplantio em função provavelmente do El Niño. Nunca se viu aí um cenário desafiador climático, principalmente ali no Mato Grosso, né? Onde a gente teve essas adversidades. E aí a gente quer entender, mas para a gente entender um pouquinho mais do que está acontecendo nessa safra, como que a gente tem que olhar para o passado. É que nem história, né? A gente não consegue entender ou prever o futuro sem olhar o passado. Vamos trazer um pouquinho, professor, do cenário lá da safra, do que foi a safra 2022-2023, para a gente ver e contextualizar aí o que a gente tem pela frente. Perfeito. A safra 22-23, ela foi, situando o Rio Grande do Sul, tirando fora o Rio Grande do Sul, ela foi perfeita, teoricamente, assim falando, né? Para todos os demais estados do Brasil, falando de soja, né? Houve uma distribuição de chuvas muito boa do início ao fim, desde do Santa Catarina até o centro-oeste do Brasil, norte, nordeste, né? Então, assim, foi um ano que muitos produtores e muitos locais bateram recorde de produtividade. As chuvas não chegaram, infelizmente, para nós aqui no Rio Grande do Sul, mas até Santa Catarina a gente teve resultados, nossos experimentos, nossas bases fora do estado, de produtividades de 80, 90, quase 100 sacos por hectare. Para muitos lugares do Paraná também houve recorde de produtividade, os estados do centro-oeste, nordeste, como Bahia, também bateram recorde de produtividade. Então foi um ano, assim, que infelizmente para nós gaúchos foi horrível, né? Foi talvez o pior da história que a gente acompanha, assim, há já muitos anos, mas para o restante do Brasil foi perfeito. Então foi, assim, uma safra recorde, né? De resultados, de produtividade, assim, muito boa. Houve problemas, assim, de doenças, mas foram, de certo modo, controlados, foram problemas bem manejados e o resultado final da safra foi ótimo, né? Exceto o Rio Grande do Sul. Agora, já esse ano completamente diferente, né? Acho que vocês têm acompanhado, né? Os desafios começaram logo na largada, né? A gente eu tenho rodado bastante pelo Brasil desde setembro, até agora recentemente também, indo para vários locais. E a gente vê que o maior desafio foi conseguir colocar a cultura no campo. No centro-oeste, especialmente, dos estados do sudeste, centro-oeste, o desafio foi a falta de chuva, a irregularidade nas chuvas. Então, houve muitos replantes por falta de água, né? Então, eu acompanhei especialmente recentemente na Bahia e outros locais. Então, produtores relatam que tiveram que fazer 3 plantios para conseguir finalmente estabelecer a cultura no campo. E quando a gente vinha aqui para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, o desafio foi diferente. Aí nós tivemos excesso de chuva. Houve momentos que a média mensal chegou a 550, 600 milímetros. E isso praticamente impossibilita a gente implantar a cultura. Então, aqui no Sul, também houve muitas situações de 2, 3 replantes até que a cultura fosse finalmente colocada a campo, né? Pelo excesso de chuvas. Houve alguns poucos locais no Paraná, oeste do Paraná, norte do Paraná e Paraguai também, acompanhamos lá, que conseguiram estabelecer a cultura numa condição boa ali entre setembro e outubro, antes que as chuvas aqui do sul viessem em maior intensidade. Então, assim, dá para dizer que
uma pequena parte da soja do Brasil foi implantada em condições normais. A grande maioria sofreu atrasos ou por falta de água ou por excesso de água, como é o nosso caso aqui do sul. Uhum. A gente tem aí uma diversidade de fases, né, na lavoura. A gente tem fases... o Mato Grosso ali colhendo já, né? Sim, que eu vi que já passou. De semana passada eles estavam mais de 10%, eu acho, da colheita. E outras fases aí numa fase vegetativa, né? Então tá um cenário bem diferente dos últimos anos, Esse ano, né? A gente tem uma diversidade de implantação, de época de implantação da soja gigantesco, né? Então, dentro do mesmo estado, dentro de uma mesma região, nós temos uma diversidade muito grande. Às vezes é normal nós termos, por exemplo, uma diversidade dentro do país. Centro-Oeste mais cedo, aqui no Sul mais tarde. Esse ano a gente tem dentro de cada local, de cada estado, do mesmo município, uma grande diversidade. Então, é uma safra, assim, única, né? Do ponto de vista, se a gente for analisar o passado, a gente não teve talvez uma situação igual. E assim, essas primeiras produtividades de soja não têm sido boas, infelizmente, né? Porque, primeiro, a cultura teve dificuldade de implantação, houve muitas falhas no início. Falando aqui um pouco mais do Centro-Oeste, então essa dificuldade inicial, depois a falta de chuva também comprometeu bastante, então está tendo uma queda na produtividade nesses primeiros plantios. Talvez os plantios feitos por último vão ter uma situação melhor. Quando a gente olha aqui para o sul, Paraná acompanha bastante, também as produtividades das primeiras sojas colhidas foram baixas, essas produtividades, porque dificuldade de implantar, depois houve um período entre outubro e novembro com muita chuva, a soja muito tempo o céu nublado, a soja não desenvolveu muito, houve problema muito grave também de doença, especialmente ferrugem, e no finalzinho ali em dezembro, a transição de dezembro para janeiro também falta de chuva. Então, a soja estava acostumada com muita água e quando teve esse período de estiagem, ela acusou rapidamente o problema. Então, de maneira geral, assim, foi meio que frustrante, né, a produtividade em muitos desses locais de primeiro plantio. Então, talvez os melhores resultados de produtividade saiam dessas áreas implantadas mais tarde, tanto no Centro-Oeste, como no Paraná, como aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que daí a cultura ficou um pouco melhor estabelecida. Não, mas aí começa a remeter a outros problemas que a gente vai ver, né? A gente sabe que toda vez que a gente planta mais tarde, a gente coloca a cultura numa zona de risco maior, né? Os produtores sabem disso, né? Que quando a gente leva a soja mais tarde para o campo, os inimigos, as doenças vêm mais cedo, então elas vão ter mais tempo de convivência com a cultura. Então, potencialmente vão causar mais prejuízo. Então, conseguimos finalmente implantar a cultura, né? Mas a gente sabe que a gente vai precisar cuidar melhor, porque as condições estão muito favoráveis para as principais doenças da soja. Esse é o ano que nós temos cenários para todas elas, né? É um ano assim que todas as doenças têm ambiente, têm condições de se estabelecerem na cultura da soja. É um cenário que daí tu acaba, por exemplo, por isso que a gente falou desde o início, né, extremamente desafiador, e aí esses impactos, né, professor, do qual que é a conduta, qual que é o manejo, e antes de tu me responder a questão do manejo, eu queria até te perguntar, como tu anda bastante lá pra cima, né, tá vendo cenários diferentes, tá vendo situações diferentes em certos pontos, mas elas se repetem em várias outras regiões, né, o que tu viu no caso de incidência de doença pode se repetir aqui no Sul ou não? Como é que tu vê essa questão? Esse ano houve uma certa inversão no comportamento ou na distribuição das doenças em relação às lavouras de soja no Brasil. Normalmente, como o Centro-Oeste, Paraná, o Centro-Oeste principalmente, né, implanta mais cedo, então a cultura está primeiro no campo lá, os problemas começam a aparecer lá e a gente nota que eles vão se redistribuindo para o Brasil, se redistribuem para o Sul. Esse ano, como foi muito seco lá para cima, a gente viu uma inversão, certo? A gente nota que as doenças estão mais concentradas no sul e talvez elas façam agora o movimento para o norte, né? Mas vai chegar provavelmente numa quantidade pequena lá. Então, falando de Centro-Oeste, esse ano vai ser uma situação de baixa pressão de doenças, diferentemente do que é a normalidade deles. Tem muita chuva, tem um ambiente propício, muito calor, então normalmente os problemas são muito graves, lá são muito acentuados. Esse ano vai ser diferente, começou seco. À medida que as chuvas começaram a regularizar, as doenças começam a aparecer, mas não vai haver tempo hábil para que elas atinjam um nível grande. Então, esse ano, o assunto doença, ele é predominante no sul, porque nós tivemos assim, um inverno bem fraco. O que significa esse inverno fraco? Não teve temperaturas muito baixas,
Essas temperaturas muito baixas, elas não eliminaram aquela soja que permanece entre safra e que serve de abrigo para muitos dos fungos, especialmente o da ferrugem, né, que sobrevive ali. Nós tivemos chuva logo no início, então essa chuva antecipa os problemas, né, dá condições para que os inimigos se estabeleçam cedo. E aí nós também estamos tendo uma situação agora de que houve muito atraso de semeadura, né? Só para dar uma ideia para ti, para os produtores, para os amigos nossos que acompanham, né? A gente teve um trabalho, todo ano na nossa área experimental, na agrotécnica, a gente estabelece a cultura da soja em diferentes épocas, né? E vou trazer um exemplo de uma safra 2021, nós tínhamos 5 épocas de semeadura da soja. Começamos em fins de outubro, fomos durante o mês de novembro e terminamos em dezembro, né? E nós tínhamos alguns experimentos iguais em cada época, né? E em todos os experimentos a gente tem que ter sempre o comparativo entre com e sem tratamento, né? Para a gente ter uma ideia do impacto das doenças. Então, quando a gente fez uma semeadura, por exemplo, em fim de outubro, e o comparativo, a menor diferença entre com e sem tratamento, falando de controle de doenças, foi algo em torno de 10 sacos por hectare. Olha aí. À medida que a gente foi semeando mais tarde, fomos até início de dezembro, essa menor diferença subiu para 33 sacos por hectare. Então você imagina que à medida que a gente coloca a cultura no campo mais tarde, ela vai sofrer um impacto maior das doenças e, consequentemente, então, os riscos são maiores. Então, o manejo que o produtor vai adotar tem que ser melhor. E aí a gente vem para uma questão mais desafiadora que está sendo, né, no geral, mas assim com relação à atenção que o produtor tem que ter nesse manejo e nessa entrada, né, professor? Porque então se eu tenho diversas fases da lavoura nessa época, qual que é o principal cuidado que ele tem que ter? Para tomar a decisão, bom, eu vou entrar, né, já estamos entrando aí nessa questão da aplicação, mas eu vou entrar agora, como que eu tenho... Né, porque eu vim aí de uma rotina e de uma normalidade, né, de fases. Então, hoje eu misturo tudo isso. Na mesma propriedade eu tenho várias diferentes fases, né? Vamos dar uma olhada, vamos usar um pouco dos exemplos do que a gente observou na safra 18-19, que foi o nosso último ano de El Niño, né? Naquele ano nós tivemos dificuldades para implantar soja entre outubro e novembro, mas finalmente conseguimos, né? Houve muito replante, infelizmente. O que aconteceu naquela safra, nós tivemos entre outubro e novembro um total de 500 milímetros naquele ano. E a ferrugem apareceu no estado já em dezembro, certo? Então, uma soja bem nova, eu digo assim, uma soja ainda na fase vegetativa, certo? Antes dela começar a florescer, ou no máximo no início do florescimento, antes dela fechar o espaço entre as linhas, já tinha ferrugem presente. E esse ano nós tivemos, ao contrário de ter 500 milímetros no somatório de 2 meses, tivemos como média mensal 500 milímetros, 550, 600 milímetros. E então, você pode imaginar que os problemas vão se antecipar muito. Então, já naquele ano foi uma preocupação muito grande, né, que os inimigos todos já estavam presentes na fase vegetativa da soja. Esse ano é a mesma realidade, talvez até pior. Então, o primeiro cuidado, né, todo esse enredo aí para responder a tua pergunta, o primeiro cuidado é começar cedo com o manejo, né, começar cedo, porque esse ano tudo se antecipa. Diferentemente do ano passado, ano retrasado, que o início da cultura foi a fase mais seca. E, por conseguinte, foi a fase que teve menos preocupação com doença. Né? Esse ano é exatamente o oposto. Nós temos a pior fase no início e a presença cedo das doenças e, consequentemente, o manejo tem que começar cedo. Então, nós temos na soja dois momentos importantes no vegetativo que nos oportunizam fazer esse manejo bom. O primeiro momento nem todo mundo adota ainda, uma aplicação bem cedo, que a gente chama alguns chamam de aplicação zero, mas porque a primeira verdadeira geralmente vem um pouco mais tarde, que quando a soja tem muitas vezes até quatro folhas verdadeiras, 4 folhas, a gente faz um primeiro tratamento ali. Isso é muito importante para esses anos de mais chuva no início. Só para dar uma ideia em números para os amigos, produtores e todos os técnicos que nos acompanham, né? Na safra 18-19, essa aplicação foi no ano de mais chuva, não tanto como esse, mas também teve mais chuva. O resultado foi de 6,9 sacos por hectare com esse tratamento. E é um tratamento de baixo custo, ele é muito interessante. Nos anos normais, assim, ele fica na faixa de 3,5, 4 sacos por hectare, então vale muito a pena, certo? Eu diria assim que a relação, o benefício dessa aplicação é mais ou menos 10 ou mais vezes aquilo que a gente investe com esse tratamento.
Então essa é uma primeira oportunidade muito boa. Nós não praticamos muito ela no ano passado ou no retrasado, que foi muito seco, então não havia por que fazer isso, né? Esse ano sim. Então esse é um primeiro momento. Outro momento que a gente trabalha muito fortemente, ainda na fase vegetativa, é o que a gente chama de pré-fechamento das entrelinhas da soja. Isso muitas vezes uma soja com 7, 8, 9 trifólios, 40, 45 dias aproximadamente. Então é um momento assim, bastante importante, que é a nossa última oportunidade de colocar o produto que está sendo aplicado nas partes de baixo da planta, né? Por onde começam todos os problemas, né? Então preservar esse baixeiro é muitas vezes o lucro que o produtor vai ter na medida em que as variedades que a gente mais planta hoje são chamadas cultivares indeterminadas, que tem mais vagens e grãos do meio para baixo que do meio para cima, né? Então preservar essa parte de baixo é muito importante. Então começar bem significa assim, usar essa fase vegetativa da soja e já colocar ali bons tratamentos, né, adequados para as doenças que a gente quer controlar. É porque se a gente já tem uma consciência, né, de que vai enfrentar isso, quanto mais atento eu tiver e quanto mais cuidado e acompanhamento, eu acho, da lavoura, né, professor, acho que essa é a grande chave, né, entender qual é o momento certo. Exato. E aproveitar esse momento certo, porque entender que é um investimento, né, para não ter uma perda maior, porque pelo que a gente tem escutado, a gente vem aí de uma projeção de safra meio que de uma quebra, não sei se também é isso que o senhor tem escutado por aí, em função de tudo isso, né? Exato. E aí a gente percebe com a sua fala que o Rio Grande do Sul, de novo, né, professor, já viemos aí safra retrasada, safra passada, de novo provavelmente a gente está enfrentando aí um resultado de produtividade menor nesse ano, né? Na verdade, assim, falando de Brasil como um todo, haverá sim uma queda na produção total. Isso já, os vários institutos de pesquisa, os fazem levantamento, algumas entidades ligadas ao agro já apontam isso. A gente só vai saber exatamente quando acabar, mas como é uma safra muito variável, né, como nós já comentamos desde o início, é muito difícil ter uma estimativa assertiva nesse momento, sabe? É muito difícil porque a gente tem pouca colheita de soja, que a maior grande parte da soja está no campo ainda, né? E muita coisa ainda pode acontecer. Aqui no sul mesmo, nós estamos tendo alguns períodos agora de sem chuva, preocupa o produtor, porque como a soja veio de bastante chuva no início, talvez ela não tenha desenvolvido tanto sistema radicular e agora falta água, então ela sofre um pouquinho mais. Então, embora seja um El Niño, tem variações, né? Tem veranicos no meio, né? E a gente não sabe qual vai ser o impacto disso. Tomara que seja pequeno, tomara que a gente consiga superar isso aí. Mas o fato é que haverá sim uma produção menor no Brasil, né? Haverá uma produção menor. O Rio Grande do Sul esse ano deverá produzir muito mais do que produziu ano passado, porque na verdade não é que produziu mais, nós vamos tentar voltar à nossa média, né? Porque nós tivemos 2 anos extremamente frustrantes, né? Eu não sei se a gente vai conseguir voltar à nossa média, acredito que ainda vai faltar esse ano, porque a gente plantou a soja mais tarde, ela já tem um teto produtivo menor, vai ter muita doença rodando por aí, eu tenho ido acompanhando os campos, tem muita doença rodando e às vezes o manejo não acompanha na mesma proporção, então infelizmente pode ter perda também por doença, especialmente ferrugem. Então eu diria assim, a gente quer ter uma safra boa, mas a gente precisa assumir que há riscos, né? E as doenças representam um dele, né? E a gente vê, né, professor, o produtor acho que é o perfil de pessoa mais resiliente que a gente vê, né? Porque tem tanta diversidade, né? Tanta coisa que precisa estar atento, tanta coisa que precisa cuidar. E assim, eu acho que quando a gente encara o problema de frente, a gente tem mais coragem e consegue enxergar mais soluções, Sim. né? E o que a gente pode trazer para o produtor diante desse cenário todo, né, professor? Assim, quais são os principais fatos? Claro que o senhor já elencou algumas coisas, mas as principais atitudes que são importantes mesmo nesse momento e nessa diversidade, olhando para frente, que a gente já sabe que a gente vai ter, qual é o cenário que está nos esperando aí, né? Assim, a primeira coisa que a gente coloca, né, assumir que essa é uma safra diferente, né? Não negligenciar os inimigos, não achar que não vai ter problema. Nós viemos de 2 anos secos em que a gente praticamente não fez muita coisa em relação a controle de doenças. Esse ano é diferente, esse ano é de muita doença. Então, assumir a diferença, né? O segundo ponto, começar cedo e bem com as aplicações, como nós comentamos. A fase vegetativa da soja nos dá 2 oportunidades importantíssimas para isso. Terceiro ponto,
usar boas ferramentas, porque nos anos de mais doença a gente nota que as diferenças entre os produtos disponíveis, elas aumentam, né? Ou seja, por conta da maior demanda de controle, da maior gravidade, a gente nota que há diferenças maiores entre os tratamentos. Então, utilizar das informações disponíveis, né? A gente trabalha muito com a pesquisa para isso, para gerar essa informação que o produtor, os amigos possam utilizar ela com segurança. A gente procura trabalhar em vários locais, em vários ambientes, para trabalhar sempre com números representativos de várias situações, para dar essa credibilidade, essa segurança. A gente sabe que hoje no Brasil nós temos um quadro muito grave de resistência dos fungos aos fungicidas, que vem se agravando ao longo dos anos, e a gente usa muitas vezes para atenuar esse problema os chamados fungicidas protetores, como mancozeb, clorotolonil, os produtos cúpricos, né? Infelizmente esse ano boa parte está em falta, então é uma ameaça que nós temos também. Em alguns momentos não vai ter para algumas aplicações, isso vai ser o que a gente tem, mas se ele está disponível, que o produtor faça o uso dele, porque é muito importante. Também é muito importante cuidar da questão dos intervalos entre as aplicações. Normalmente, até hoje, a doença mais rápida de todas ocorre na cultura da soja. Então, num primeiro momento, quando ela não está tão presente, a gente tem mais assim manchas ou a gente pode trabalhar com intervalos tradicionais de 14, 15 dias. À medida que a gente vai para a fase reprodutiva da soja, que a ferrugem começa a participar de maneira mais agressiva, ela sendo muito rápida, a gente precisa nos adequarmos à necessidade. Então, normalmente a gente sugere, naquelas aplicações da fase reprodutiva, que sejam intervalos mais curtos, 12, 13 dias, de 2 a 3 dias em relação ao normal, para que a planta possa aproveitar melhor essa proteção, né? E a gente tenha uma segurança maior do controle. Então são alguns cuidados, assim, como você comentou antes, né? Lembrando, né, uma frase do nosso querido amigo Dirceu Gassi, né? Fazer o básico bem feito, né? É isso, fazer o básico bem feito, né? É muito importante, a gente não precisa reinventar nada, né? É pôr em prática boas práticas de manejo que a gente estava acostumado a fazer, mas que os anos de seca, de certo modo, das últimas safras não nos permitiu dar sequência. E de certa forma acaba nos colocando às vezes na zona de conforto, né? Não precisa fazer, quando o vento já acaba esquecendo o básico às vezes. Esperar, né? Pela doença é a pior coisa que pode existir. Eu garanto para vocês, porque a gente está há longo tempo, 40 anos já nessa jornada aí, e não dá para esperar, especialmente por doenças muito rápidas como a própria ferrugem, que é a doença que está dominando esse ano. E, professor, uma questão assim, do próprio perfil do produtor, que o senhor trouxe agora, né, com relação à diversidade também desses produtos. Eu imagino a dificuldade e a certa insegurança na hora de eu escolher, por exemplo, o produto certo, o portfólio certo para aplicar, né? E eu quero até fazer uma pergunta mesmo de curiosidade, como que ele pode tomar essa decisão com mais segurança? Tu trouxe antes de que a pesquisa, com certeza, eu acho que o primeiro ponto é se basear em dados, como já diz, né, o ditado, com dados e fatos não tem argumentos. Então, quando a gente olha essa pesquisa, quando a gente tem essas informações na mão, informações seguras, eu acho que isso dá uma certa forma, uma certa segurança nessa tomada de decisão. Mas a gente vê, né, muitas empresas, muito portfólio, muita entrada de produto. Como que ele pode, nesse cenário de doença, se sentir seguro para escolher o produto certo, não só fazer a aplicação no momento certo, mas escolher o produto certo também, Exato. né? Eu entendo, assim, a preocupação do produtor também, por um lado. Assim, muitas vezes ele tem como se fosse, assim, um menu de opções que ele poderia utilizar, vamos supor, falar da área de doenças, de fungicidas, né? E ele não gosta de ter um menu, ele gosta, assim, de ter uma informação precisa, desse menu aqui, o que é melhor, né, para a minha situação. Então, eu acho que esse seria o objetivo, né? Chegar assim, eu preciso de uma ferramenta que realmente me entregue resultado assim, assado, né? Então, essa é uma informação que ela existe, ela está disponível, a pesquisa gera essa informação, ela pode estar disponível em vários como assim, vários meios, né? Mas eu digo assim, às vezes a informação que o produtor precisa não chega lá da melhor maneira ou da maneira correta, né? Então, o que eu diria assim, o produtor tem que ser bem criterioso
de certo modo, assim, tentar filtrar um pouquinho as informações que chegam até ele, né, ver as referências, ver de onde que esse trabalho foi conduzido, quem que conduziu, né, que pesquisa que está por trás disso aí, se esse trabalho, se as informações realmente foram validadas cientificamente, né, se os produtos passaram por um crivo da pesquisa, isso é fundamental, né. É para isso que a pesquisa existe, é para isso que a gente trabalha, para tentar gerar informações. Infelizmente a gente não consegue estar em todos os lugares, ter contato com todas as pessoas, mas procure sempre se informar, obter informações com relação à pesquisa séria, a dados que foram realmente validados, testados a campo, para se munir das melhores ferramentas. Hoje no Brasil nós temos uma diversidade de ferramentas. Há sim diferenças de valor entre elas, mas as diferenças de resultados são muito superiores às diferenças de valor. Então, fazer uma escolha correta de um produto eficaz é fundamental. E que o produtor se utilize realmente dos dados da pesquisa, de uma pesquisa séria, né, abrangente, bem qualificada, porque isso é fundamental para que você possa ter a segurança necessária. Que nem eu falei antes, né? A gente tem aí vindo uma era de muita informação, né? Claro que isso é uma coisa positiva, porque a gente nunca teve tanto acesso, né, professor? Antes, às vezes, antigamente, nem, sei lá, 30 anos atrás, era tão difícil a informação chegar, principalmente no campo, mas hoje a gente tem muito acesso à informação. Então, sempre olhar a credibilidade, como tu disse, a fundo, né? Ter essa consciência, tá? E entender de onde vem, quem é, e aí é ter esse cuidado, porque ao mesmo tempo que eu tenho esse facilitador e acesso à informação, eu tenho que ver a veracidade dessa informação, né, professor? Exato. E a gente falou, né, professor, de várias coisas, assim, de certa forma, com um viés negativo, né? A gente vem aí de desafios climáticos, de uma possível quebra de produtividade, que é o que está se desenhando, de um cenário de doença, principalmente aqui no sul, né? Mas eu sempre digo, quando a gente olha para a situação negativa, a gente deve ter a consciência e o desafio, mais uma vez a palavra desafio, de trazer o lado positivo. Em toda uma situação negativa, ela tem um lado positivo. E eu gostaria de lhe provocar agora, para a gente trazer para o produtor esse lado positivo, porque assim, a gente sabe que são ciclos da produção, né? A gente sabe que são ciclos de safra. A gente, com certeza, o ano passado, a última safra, a gente teve uma safra recorde, como tu mesmo trouxe, né? Óbvio que a gente tem vários problemas com essa safra recorde, né? Com a questão de armazenagem, que a gente nem vai entrar na questão, e aí até a própria aumento da demanda, mas, aliás, aumento da oferta. Mas assim, qual que seria agora o positivo dentro desse cenário? Para que também a gente dê esse ânimo para o produtor. Porque eu vejo assim, muitas vezes as notícias muito batendo em cima da questão negativa, e isso gera um sentimento frustrante. No segmento, no setor. Imagina o produtor lá, com todos esses desafios, mão na massa, pé na roça, como a gente fala, e ainda tendo que enfrentar tudo isso. Então, eu queria buscar um pouquinho aí do seu lado positivo nessa situação. Eu acredito, assim, que a safra tem desafios desde o início. Antes de a gente começar a plantar, a estabelecer a cultura, a gente já tem desafios, e esses desafios, eles vão até o momento que a gente colhe, né? E depois muda o desafio, mas a gente, pelo menos aquela da parte de produção, a gente já conseguiu encerrar. Eu diria assim ou seja, né, ele faz parte da nossa vida, o desafio. Aquilo que se fala da porteira para dentro, né? Depois é porteira para fora, né? Então, falando assim do ciclo da cultura da soja, eu diria assim que a fase pior, a fase maior desafio já passou. Então, nós tivemos um início complicado, sul e norte do Brasil, sul por excesso de chuva, norte por falta, por irregularidades. Então essa fase pior já passou, conseguimos manejar, conseguimos implantar a cultura, tivemos que fazer replantes, gastamos mais com tudo isso, né? Mas essa fase pior já passou. De maneira geral, olhando agora para o cenário das culturas, a soja está bem, ela está com um cenário bonito no campo, está bem, um potencial bom. Se o clima se comportar minimamente satisfatório, nós vamos ter uma produtividade boa. Então, diria assim, qual é o ponto positivo de toda essa história? Que a fase mais difícil a gente conseguiu superar, né? E agora a gente tem pela frente
uma perspectiva boa para a gente poder seguir em frente, né? Claro que precisamos continuar cuidando da cultura para podermos realmente garantir isso aí. E acreditamos que vamos aproveitar esse potencial bom que tem agora, vamos aproveitar, fazer a nossa parte, ter um resultado de colheita bom, ter o grão principalmente, né? E depois, tendo o grão, garantindo o grão, a gente vai depois trabalhar a questão do mercado financeiro, a questão de como vamos vender, como é que nós vamos comercializar, como é que vai ficar o preço, essas questões todas, né? Isso atrapalha bastante na tomada de decisão agora, mas a gente tem que se preocupar agora em produzir, garantir o grão, para depois a gente vai olhar essas outras questões aí, né? Então, assim, do meu ponto de vista, eu estou animado com essa safra, né? Andando por vários lugares, passou o pior, agora a soja está bem, está no campo aí, vamos seguir em frente, vamos cuidar bem dela e tentar tirar o máximo de produtividade possível, né? Ou seja, né, professora, enfrentar um leão por vez, um desafio de cada vez. Exato. Focar agora na questão do próprio manejo, da própria cultura ali do plantio, né, e depois olhar essas outras questões aí que fazem parte, e cada vez faz parte, né, de um produtor mais informado, Exato. Mais profissional, né, ao mesmo tempo o desafio ele nos provoca mudanças, nos provoca crescimento, né, sem o desafio tu acaba ficando ali sem muita expectativa de crescer e de avançar, né? Sim, exatamente. Professor, só uma última questão, assim, que o senhor trouxe agora o cenário das lavouras, né? Elas realmente estão muito bonitas, né? Eu vi algumas coisas também. Não lá pra cima, que eu acabo não viajando tanto que nem o senhor, mas assim, tá muito bonita. E eu vejo assim, esse grande avanço da tecnologia, entrando um pouquinho mais a fundo, até nas próprias variedades, né? Tipo, se a gente olhar, quem eu falei antes, olhando pro passado, a gente já consegue até enxergar um cenário mais positivo, porque antigamente tu não tinha nada de variedade resistente a algumas doenças que hoje a gente tem. Sim. Então já vejo até nesse sentido um aspecto positivo de hoje, né? Sim, como você pode assim, a genética, o melhoramento, né, que foi colocado, que trabalhou a cultura da soja, fez um trabalho fantástico, né? Houve em alguns momentos, em anos anteriores, em décadas, não digo décadas anteriores, no passado pouco distante, que houve assim manifestações no sentido de que quando a soja chegou no potencial de 50 sacos por hectare, houve manifestações assim, de algumas pessoas dizendo que o potencial da soja era esse, que tinha acabado, que não adiantava fazer mais nada, né? E a soja está aí para provar que esse pensamento estava errado, estava muito errado, né? Então a gente tem sojas produzindo, sim, com facilidade, numa condição boa, 100 sacos por hectare ou mais, né? E a gente vê muitos produtores buscando, se desafiando para chegar nisso aí. Eu já participei de muitos eventos no passado que o desafio era produzir 50, depois o desafio era produzir 60. Sim. Desafios lançados, assim, muitas vezes uma palestra, e os produtores ali... O próprio CESB também o CESB e as cooperativas desafiando, né? Uma coisa positiva, né? Hoje o desafio é produzir 100 sacos por hectare, muitos já em algumas condições favoráveis conseguiram, né? Nos concursos se consegue bem mais acima disso. Então, eu diria assim que a genética fez um trabalho belíssimo, né? O melhoramento fez um trabalho belíssimo, e hoje talvez a grande revolução que a gente tenha é a questão da produtividade da cultura da soja, né? Por conta desse trabalho que o melhoramento fez. Claro que a soja se tornou praticamente uma máquina de produzir grão, proteína, óleo, né? Um alimento riquíssimo para o mundo, né? Mas, por outro lado, também ela tem algumas fraquezas, né? Uma dessas fraquezas é justamente também a questão da suscetibilidade às pragas, às doenças, né? Então, por isso, ela também ficou mais dependente de um manejo adequado, né? Então, antigamente a gente produzia pouco, fazia poucos investimentos em termos de manejo. Hoje a gente produz muito, 2, 3 vezes mais, mas a gente tem que proteger melhor essa fábrica de proteína e óleo, né, que é a soja, que é fantástica, mas que depende do
do nosso apoio, né? Da nossa atitude ali, né? Nosso Exato. acompanhamento, né? Nosso olhar, digamos assim. A gente trouxe várias questões, né? Eu acredito que muitas dicas importantes, muitos pontos importantes que a gente abordou aqui pro produtor. Mas para a gente ir encerrando, eu gostaria que de só deixar o último reforço, né, para o produtor, diante de tudo isso que a gente falou, que a gente possa deixar uma mensagem de atenção para esse momento, né? Qual que seria, então? Tá bem. Eu diria assim que, como comentamos no início, né, um ano de muitos desafios na soja. Alguns já foram superados, agora é proteger a soja até o final, para que ela possa expressar seu potencial. O que está mais ameaçando ela nesse momento são as doenças e especialmente a ferrugem, né? Então, nesse caso, a doença está bem presente aqui no sul do Brasil esse ano. É uma doença muito rápida, muito agressiva. Já teve muitas situações, assim como na safra 18-19. A gente chegou a ter 45 sacos por hectare de diferença entre com e sem controle das doenças na soja, só para dar uma ideia de que esse ano a gente pode ter um número parecido, né? Então, fica o desafio. Por proteger bem essa cultura, fazer bem os tratamentos, levar a proteção até o final, não esperar pelo problema para proteger a soja, porque nós precisamos garantir esse grão, garantido esse grão, ele no armazenamento, no armazém, depois nós vamos pensar no restante. Até porque fazendo esses passos a gente com certeza consegue segurar uma vantagem, né? Certeza que a gente não tem tanta perda se caso a gente não fizer. Então isso é muito importante, que o produtor tenha essa consciência. Né? Assim, eu sempre tenho uma máxima comigo, Fábio, e que eu digo o seguinte, né? Que a tecnologia sempre nos ajuda, né? No ano ruim, ela nos ajuda a perder menos, muitas vezes. No ano bom, nos ajuda a produzir mais. Exatamente. Né? Então, use a tecnologia disponível, que está disponível, que foi validada, que cientificamente comprovada, para o benefício da vossa lavoura, para o vosso próprio benefício, para o nosso país, para toda a sociedade. Perfeito, professor. Mais uma vez, uma aula, né? A gente fica muito feliz de poder contar com a sua disponibilidade, professor. Quero lhe agradecer realmente, porque não é todo mundo que está disposto a parar aí um tempo. Eu sei que a sua agenda é super ocupada, né? Está sempre acompanhando aí várias lavouras no Brasil. E a gente ter a oportunidade de lhe ter aqui, nesse momento, uma horinha do seu tempo, para nós é muito gratificante, então quero lhe agradecer muito. E para vocês que estão nos acompanhando também, que vocês consigam valorizar essas informações que a gente traz aqui. O professor Forcellini é uma pessoa de extremamente credibilidade, reconhecida não só aqui no Brasil, mas fora dele também, né, Pro? Então, assim, que essas informações cheguem para vocês, que vocês consigam fazer uso delas e aproveitar, valorizar, porque a gente, como eu disse, a gente tem muito acesso à informação, e que bom que a gente está nessa fase, melhor fase que a gente vive hoje de acesso à informação. Nunca em tempos atrás a gente tinha tanta oportunidade assim. Então quero mais uma vez lhe agradecer, professor, e pedir que você que nos acompanhou até agora, curta aí o nosso canal, se inscreve para que a gente possa também estar levando mais informação de qualidade. Muito obrigada, professor. É um privilégio para mim estar aqui, Fabiana, contigo, com todos os amigos que nos acompanham, e contem sempre conosco. Perfeito. Até mais, pessoal. Compartilha o nosso conteúdo para chegar para mais pessoas. Quando você compartilha o nosso conteúdo, o YouTube, os algoritmos entregam para mais pessoas do segmento. Até mais, até o próximo Minuto Cast.